Damos boas-vindas a todos. E vamos ler em Mateus, capítulo 27. Mateus 27, versículo 33. Nós vamos ler da crucificação do Senhor Jesus, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Vamos mais adiante. Vamos ler o versículo 45. Ele foi crucificado 9 horas da manhã. Então, aqui versículo 45 diz: e desde a hora sexta, isto é, o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, às 3 horas da tarde. E perto da hora nona, às 3, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos um pouquinho mais adiante. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vamos, versículo 57. E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, pôs-se. Capítulo 28, versículo 7. Aqui nós lemos da ressurreição dele. Então lemos da crucificação, o sepultamento, e agora a ressurreição. Aqui o anjo está dizendo, 28, 7, e depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou tenho dito. Versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então nós acabamos de ler das únicas 6 horas em que este mundo presenciou e provou, diferente de todas as outras que já existiam. Pois durante estas 6 horas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o eterno Filho do eterno Deus, estava sobre a cruz. E este livro sagrado nos mostra que Cristo morreu por nossos pecados.
Esta foi a finalidade da sua vinda a este mundo. Ele mesmo disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também disse que Deus enviou seu Filho a este mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele é o único Salvador. Deus não permite outro a contribuir na obra da salvação de cada ser humano, nem nós mesmos. E o maior problema no assunto da salvação é a pessoa mesma. É ela. Mesmo que ela possa estar dizendo com a boca, só Cristo salva, a pessoa ainda não está salva. É uma dificuldade ela confiar em Cristo, porque sempre existe uma margem de dependência dela. Porque para todas as coisas na vida, nós somos os meios de adquirir, nós somos os meios de conseguir. E é através do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa insistência, que nós adquirimos as coisas. E isto está na natureza do ser humano. É só os que estudam bem, que passam, os que frequentam a escola, os que não faltam no trabalho, os que fazem isto, que se comportam. É estes que têm méritos e que ganham. Mas na obra da salvação, não tem como contribuir neste assunto. Não existe nem qualquer milésimo de porcentagem do pecador contribuir na obra da salvação. Uma, porque a salvação, a nossa salvação, esta salvação é um projeto de Deus. A salvação não é um assunto que ficou para nós decidir, os homens decidir, a religião decidir. Mas a salvação que realmente salva o pecador é um projeto de Deus, aonde Ele mesmo preparou, Ele mesmo escolheu os meios e a pessoa para preparar esta salvação. A exigência de Deus para a salvação de um pecador é de um grau tão elevado que o pecador não faz ideia. Não faz ideia. O pecador está tão perdido, tão imundo, tão afastado de Deus, que basta ele fechar os olhos para esta vida e ele entra imediatamente no inferno, sem passar por mais nenhuma pesquisa, nenhum julgamento. Ele está totalmente condenado, prontinho, para receber o salário dos seus pecados, que é a morte. Se cada pecador não salvos tomasse consciência do seu verdadeiro estado perante os olhos de Deus, porque perante os olhos do pecador mesmo, ele se valoriza tanto. Além do seu aspecto físico que ele prestigia tanto, ele olha para dentro de si e não tem nenhum problema, não vê nada que mereça ir para o inferno. E o diabo ajuda, fazendo dele um homem, uma mulher religiosa, porque religião é que não falta. E ele pensa que com isto, a coisa negra dos seus pecados não está tão feio assim, mas não mudou nada. O pecador continua no mesmo estado em que nasceu. Ele nunca teve um encontro com o Salvador, que é só uma única pessoa. Mas está preocupado? Não. Você está preocupado por não ainda estar salvo? Você tem gastado tempo
tem perdido o sono por estar ainda em seus pecados, merecedor do inferno e do castigo de Deus? A cruz de Cristo mostra que o pecado para Deus não é pouca coisa. E Deus quer que o pecador pelo menos enxergue um pouco, porque ele não vai conseguir, não vamos enxergar tudo que Deus vê sobre os nossos pecados. Graças a Deus que Ele não exige tudo isto. Mas Deus, para a tua salvação, para a minha salvação, na cruz de Cristo, aonde se encontrava o seu unigênito Filho, Ele vasculhou toda a nossa vida, todos os nossos pecados, e a Bíblia diz, e o fez pecado por nós. Este livro diz que Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. A cruz não é uma história para emocionar as pessoas. É para mostrar o quanto Deus odeia os nossos pecados. E o que Cristo sofreu na cruz para salvar uma pobre alma como você e a mim, que estávamos, e alguns estão aqui, no caminho largo e espaçoso, que o fim é a perdição. O Senhor Jesus Cristo na cruz não estava brincando de Salvador. Ele não estava brincando com os nossos pecados. Ele estava recebendo em si mesmo os golpes do furor divino contra a sentença dos nossos pecados. E aonde ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Cristo, ele padeceu uma vez sobre aquela cruz, uma única vez, pelos pecados, os teus pecados, os meus pecados. O justo, por mim e por você, o injusto, para nos levar a Deus. Cristo, ele é a mão que estende ao pecador imundo. E pega aí e segura a mão de Deus. Só que para ele conciliar estas duas mãos, uma é imunda pelo pecado, a outra é santa, eternamente santa. E aí no meio tem alguém que vai pagar a dívida desta mão, deste pecador imundo, para poder conciliar você e eu com Deus. É por isso que aqui nós vemos a grande obra da cruz do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ele sendo colocado na cruz. Os homens não podiam medir os sofrimentos que ele ia passar das mãos de Deus. Eles podiam calcular, eles podiam ver em outros homens que sofreram, os cravos, estar aí pendurado na cruz. E muitos morriam estendidos sobre aquela cruz por causa do sofrimento. Mas não é aí que resolveu o nosso assunto, o assunto dos teus pecados. Notaram as palavras dele? Deus meu, por que tu me desamparaste? O Filho de Deus, o Senhor Jesus, como homem aqui neste mundo, ele sempre foi Deus, como Filho de Deus neste mundo, mas ele era homem também, verdadeiramente um homem sem pecado. Ele nunca fez nada que desagradasse a Deus, o Pai, como você e eu nós fizemos. Ele não merecia ser abandonado de Deus e também não havia motivos nele para ser abandonado de Deus.
Mas ali nós vemos ele sozinho e abandonado de Deus. Por quê? Porque ele está tomando o teu lugar e o meu sobre a cruz. O lugar de um pecador em seus pecados à vista de Deus não é bom. Note, o filho dele está sendo abandonado por quê? Porque é você que ele está vendo lá na cruz. É eu. Você se acha merecedor da salvação? Você se acha bom para ir para o céu? Olha você na cruz, em Cristo. O que está acontecendo contigo ali? Não é você que está lá, mas é o teu substituto. E o que Deus está fazendo com o teu substituto? Ele está abandonando ele. Está ferindo ele. Está moendo ele. Está sacrificando ele. Porque ele era o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Pecado que está na nossa alma. Pecado que está aí acumulado nas almas dos pecadores. Ele está como um substituto na cruz. Ele sofre. Mas ele não desiste de nós. Ele nos ama. Ele está disposto a morrer pelo mundo que pouco caso faz dele. Ama os prazeres desta vida, ama os seus pecados, pode ouvir do sacrifício de Cristo para a salvação e continuam duros, empedernidos, decididos a continuar no seu caminho largo e espaçoso, que o fim é a perdição, mas ele dá a sua vida, ele sofre, ele não vai desistir. E Cristo morre por nossos pecados. Neste Evangelho, não lemos mais no Evangelho de João, nós lemos as suas palavras lá na cruz. Depois da obra concluída, ele diz, está consumado. Meu prezado ouvinte, você pode ter certeza esta noite de uma coisa. Cristo preparou a salvação para você. Está pronta e de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim mesmo. Depois da sua morte, diz aqui que ele entregou o Espírito, rendeu o Espírito. Quer dizer, não foi os homens que tiraram a vida dele, não foi a cruz que esgotou ele sobre aquela cruz, também não foi o castigo de Deus que esgotou aquela pessoa, ele não aguentou mais, então ele acabou morrendo. Não. Depois dele consumar a obra para a tua salvação e para a minha salvação, e ele disse que estava consumado, ele estava vivo ainda, com todas as suas funções, tudo bem, funcionando, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. O que falta para você confiar, descansar no teu Salvador? Tem alguma coisa que ele não fez? Você não pode confiar nele? Quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Assim mesmo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É difícil receber ele? Ou nós podemos ler,
quando ele andou aqui, ele disse: vinde a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qualquer pessoa estava perto dele, trilhando por aí. Qualquer pessoa tinha acesso a ele. Até ele podia chamar as crianças, tomá-la no colo. Ele não estava distante de ninguém como ele não está distante hoje. Se ele tivesse ainda aqui no mundo, nós não poderíamos ter ele em todo lugar, porque eu iria estar lá, ou ia estar aqui. Mas, num corpo glorificado e assunto aos céus, ele pode atender de lá qualquer alma que clama por salvação e confia nele. Notamos, antes de terminar esta primeira parte, que quando ele expirou, rendeu o Espírito, o véu do templo se abriu de alto a baixo, se partiu em dois. As rochas dos túmulos, de alguns santos, também se moveram e se abriram. E eles ressuscitaram depois que Cristo ressuscitou. Estes santos vieram a morrer depois. Não ressuscitaram com o corpo glorificado, mas Cristo, ele sim. As primícias da ressurreição, ressuscitou e foi para o céu. Mas o que quero chamar a sua atenção é a manifestação do poder da pessoa de Cristo sobre estas coisas naturais. Nós vemos que Deus abre aquele véu que velava o Santo do Santo, aonde o sumo sacerdote, aquele lugar era tão isolado, era um lugar escuro, onde não tinha uma lâmpada. E o sumo sacerdote, somente uma vez no ano, entrava com o sangue de um animal, espargia e saía. Com a morte de Cristo, este lugar nos fala da presença de Deus. Com a morte de Cristo, quero dizer, este lugar foi aberto. Cristo, ele abriu até a presença de Deus o caminho por meio da sua morte. E agora o pecador que confia em Cristo, que descansa nele, que é salvo por ele, como eu citei aquelas palavras do apóstolo Pedro, que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo por nós, os injustos, para nos levar a Deus. O sumo sacerdote entrava lá sozinho pelo povo, mas não levava ninguém lá para dentro. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele nos leva. Ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Todo-Poderoso, o Pai. Ele também é Todo-Poderoso. Ao lado de Deus, o Pai, tem um homem, Jesus, no corpo do homem. Mas ele está lá como representante de uma nova raça de pessoas salvas. E aonde ele foi, cada pessoa salva um dia vai chegar, porque ele vai voltar para buscar o seu povo e levá-los para a casa do Pai. Essa foi a sua promessa. Note o poder de Cristo nesses acontecimentos. Será que ele não pode salvar a sua alma? Ele não tem poder para mover o seu coração? Note, o véu se rasgou, o véu podia se abrir para Cristo entrar e levar. O seu coração não se abre, Deus não consegue fazer isto? As rochas, Deus consegue mexer com elas e abrir para aqueles corpos. Deus não consegue fazer isso com você? O que está faltando para a tua salvação?
Note o plano da salvação e o poder de Deus na obra da salvação. Meu amigo, você só não é salvo hoje se você não quiser. Porque tem salvação. O sepulcro novo, onde ele foi colocado, nós vemos que no primeiro dia já estava vazio. O anjo estava anunciando, ele não está aqui, ressuscitou. Mas vocês vão encontrar ele na Galileia, vão para lá. E nós lemos, ele estava lá, como os anjos anunciaram. Ele disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. É neste poder que nós estamos aqui. Não no nosso poder, e nem no seu poder. Mas ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder para salvar você. Ele tem poder para transformar a sua vida. Lhe deixar uma pessoa apta para entrar no céu. Como diz alguém? Repito as palavras de Paulo e Silas para um homem carcereiro que perguntou como ele podia ser salvo. Eles responderam, crê. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A alma deposita, a pessoa deposita sua fé nele, em Cristo, no valor da sua obra. Porque Deus ficou satisfeito com a obra de Cristo, que o ressuscitou ao terceiro dia e o elevou até a glória, até a sua direita. Deus está satisfeito com Cristo e a sua obra. E você? Você não quer ter Ele como Salvador? Você não pode descansar nesta pessoa? O que está impedindo você de ser salvo? Então, faça a sua escolha hoje. Pois a porta vai se fechar a qualquer hora desta salvação. O Senhor Jesus está para voltar, ou você pode deixar este mundo de repente. Então, aquele que parte desta vida sem a salvação, ele vai entrar no inferno, imediatamente. Imediatamente. Ele fecha os seus olhos aqui. Ele abre os seus olhos em tormentos eternos para sempre. É isto que Deus quer evitar para você. Que você tenha esta tragédia na vida, além de tantas outras que a gente tem aqui já. Mas esta não tem como mudar. O tempo não apaga, porque não há tempo lá. Trevas e rangeres de dentes para sempre. Confie em Cristo. Agora, crê no Senhor Jesus Cristo. E você será salvo.